é um dos documentos mais importantes já escritos. É o próprio fundamento do governo. Mas apesar de a Constituição dos Estados Unidos estar escrita em inglês, há quem acredite que os fundadores da América usaram simbologia maçônica e códigos para comunicar uma agenda secreta. A linguagem da maçonaria é a linguagem dos símbolos. Símbolos falam de verdades universais. E a ideia é que cada pessoa descubra essas verdades por conta própria. Washington gostava muito e usava muito os símbolos da maçonaria. Ele tinha orgulho de ser maçom. Há representações de George Washington usando, por exemplo, o avental maçônico, e essas coisas estão repletas de símbolos: o olho da providência, o esquadro e o compasso. Se a maçonaria tem um logotipo, é o esquadro e o compasso com a letra G. O esquadro representa a virtude. É o esquadro que nos ensina a estar no ângulo certo. O compasso é usado para desenhar círculos. E os maçons dizem que você circunscreve seu caráter com ele. Quando você faz um círculo com esse compasso, você cria um limite. E esse limite não deve, em tese, ser ultrapassado em seu comportamento diário. O que é o G? A maioria das pessoas dirá que é Deus. E ele fica entre o esquadro e o compasso, portanto, no centro de tudo. Também pode ser relacionado com a geometria sagrada. E, de fato, Deus é o grande geômetra do universo. Os maçons acreditam que Deus é um arquiteto, o grande arquiteto do universo. Até hoje, um dos símbolos mais reconhecíveis da América, o grande selo dos Estados Unidos, está envolto em mistério. Em 1934, o maçom e futuro vice-presidente Henry Wallace submeteu a proposta aos companheiros maçons e ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, de incluir o símbolo na moeda americana. Henry Wallace e Franklin Roosevelt tiveram influência na colocação do grande selo na nota de $1. Antes da presidência de Roosevelt, as costas do grande selo não apareciam na nota de $. É claro o fascínio pelos símbolos do Antigo Egito. Pirâmides e essas coisas se repetem nas ideias e símbolos e cerimônias da maçonaria. A pirâmide deve representar força e durabilidade, para refletir a esperança de que os Estados Unidos seriam fortes e duradouros. O grande selo era um modo de expressar os valores originais da República Americana e que eram um experimento de democracia. Por isso a pirâmide não é acabada, porque uma democracia nunca está acabada. Gravando uma família maçônica. Alô, todos os meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, um tríplice fraternal abraço. Muito obrigado pela confiança. Que o Gadu nos proteja sempre. Que o Gadu nos proteja sempre. Que o Gadu nos proteja sempre.
Francisco de Sorocaba, em São Paulo. Por que existem símbolos maçônicos nas igrejas católicas, principalmente em Roma? Ô Francisco, eu não conheço. Qual é o símbolo maçônico? O símbolo maçônico é o compasso, né? E o esquadro ali transferidor. Nunca vi o símbolo maçônico dentro de igreja. Principais símbolos ocultistas que encontramos dentro da Igreja Católica. O olho que tudo vê. É um símbolo de origem egípcia relacionado ao óleo de Horus. É usado pelos ocultistas maçons e católicos. A Igreja Católica diz que simboliza a onipresença de Deus, mas para muitos não é mais do que um símbolo do olho do príncipe deste mundo, Lúcifer. Cruz invertida. É claramente um símbolo que zomba de Cristo. É muito usado em rituais satânicos. É muito comum ver este símbolo em igrejas dedicadas a Lúcifer. Pentagrama invertido. É um dos principais símbolos do satanismo. Simboliza a queda da Trindade cristã e a ascensão do poder de Lúcifer. É muito comum usar este símbolo para abrir portais. O hexagrama. No ocultismo, é um selo comumente usado para invocação e controle de demônios, espíritos e anjos. Conta a lenda que o rei Salomão tinha um anel com este símbolo, com o qual lhe foi possível controlar uma centena de demônios. A cruz torta. Símbolo usado por magos e feiticeiros do século VI. É um símbolo repulsivo da cruz de Cristo. Ele representa a imagem da besta. A cruz pátia. É um símbolo de adoração dos antigos deuses babilônicos. Foi frequentemente usada pelos sacerdotes desta religião. Lua crescente. É o símbolo pagão de adoração do deus Baal, assim como dos cultos da deusa mãe, seja ela Star, Astaroth ou Ísis. Pode ser encontrada em vários utensílios ligados à Eucaristia. Na atualidade, representa a religião islâmica. Roupas sacerdotais de Dagon. A indumentária do Papa é quase uma cópia exata da indumentária de um sacerdote pagão de Dagon ou Poseidon em outras culturas. Não é necessário fazer muito esforço para notar essas semelhanças. Não só na indumentária, sino também na liturgia. Vemos, por exemplo, nessa imagem, um sacerdote de Dagon espalhando água benta, como os ministros católicos fazem na atualidade. Em resumo, há muitos outros símbolos que ligam a religião católica com o ocultismo, maçonaria e a religião da Babilônia. Eu já vi em entrada de cidade, né? As lojas maçônicas, às vezes com autorização da prefeitura coloca, mas eu nunca vi dentro de igreja. Sei. E se existe alguma coisa, rapaz, não é porque a igreja está professando uma fé maçônica. Você está falando sério? Eu já falei aqui hoje que tem um documento do Papa João Paulo II, de 1983, que diz que o católico não pode se associar a uma loja maçônica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Então não seria incoerência da igreja colocar um símbolo da igreja. Tô sabendo, vai. Não tem jeito nenhum, entendeu? Ah, mas tem lá aquele triângulo com um olho dentro. Aquilo, meu amigo, é o símbolo da onisciência de Deus que tudo vê. Não é um símbolo direto da maçonaria. Entendeu? É claro. Então as coisas têm que ser mais bem interpretadas. Ah, mas lá na Praça de São Pedro tem um obelisco lá. O obelisco na antiguidade era usado no centro dos templos do deus solar, Ra, no Egito, Baal no Oriente Médio. A sua maior expressão na antiguidade está registrada no templo do deus Sol, na cidade do Sol, o Heliópolis, no Egito. Assim como as pirâmides, o obelisco tem relação com o culto a Baal.
o deus Sol, o Mitra, o Horus. Em cada cultura, na verdade, esse deus tem um nome. Na antiga Babilônia e em toda a região, era conhecido como símbolo da masculinidade de Baal. E aqui está o pênis de Baal. Que era lá do Egito, daquelas coisas cheias de hieroglifos. Aqui foi um presente que o Papa ganhou. Se faz de doido que o pau te acha. Lá na Idade Média, colocaram na Praça de São Pedro ali, lá em cima tem uma cruz. Ou seja, aquilo ali foi abençoado. Então, tem que interpretar as coisas direito.